Bem-vindo ao canal Kashimoto. Eu sou a Thaís e o vídeo de hoje é sobre uma leitura akáshica que eu costumo chamar de tradicional, porque ela aborda um trauma de vida passada que reverberava até hoje na vida da pessoa. Todos os nomes foram alterados, assim como alguns detalhes pessoais para preservar a privacidade dos envolvidos. Então vamos lá. Alguns anos atrás, durante uma meditação, a Elaine viu um demônio que parecia que acompanhava ela, mas ela tinha medo que fosse algo dentro dela mesma. De qualquer forma, pensar sobre isso para ela era muito assustador. E ela vinha carregando essa coisa sem saber o que ou quem era. E finalmente ela teve coragem de encarar esse demônio. Então eu entrei nos registros akáshicos da Elaine e eu fui recebida de cara por um soldado jovem. Pelas roupas dele, eu imaginei que ele era da época das grandes guerras, então eu perguntei se ele ia me levar para a Primeira ou para a Segunda Guerra Mundial, e ele respondeu de cara, Primeira. Aí ele me levou para uma cidade e, olhando a arquitetura, eu achei que parecia ser Londres. E a cidade estava sendo bombardeada pelo ar. Só que aí, nesse ponto, meu racional entrou na conversa e eu comecei a questionar o soldado, porque até então o que eu sabia é que a Primeira Guerra Mundial tinha sido uma guerra de trincheira e só na Segunda Guerra Mundial que teve essa novidade do combate aéreo. Por isso eu perguntei várias vezes, tem certeza que é a primeira? Tem certeza que é a primeira? E o soldado sempre me respondia, Primeira Guerra Mundial, sim, é a Primeira Guerra Mundial. E aí chegou uma hora que eu falei, quer saber? Talvez tudo isso seja só metafórico, não seja realmente uma vida passada, e segui com a leitura. A partir daí eu vi a Elaine como uma mãe jovem de mais ou menos uns 20 anos, com um filho que era uma graça. O menino tinha mais ou menos 3 anos, cabelo loirinho, cacheado. A hora que eu entrei na cena tinha acabado de acontecer um bombardeio na casa onde eles estavam. Os dois assustados, machucados, o menino estava preso debaixo dos escombros. Ele tinha as mãos esticadas em direção a Elaine, que era a mãe. Ele estava apavorado, estava ensanguentado e chamando pela mãe. E foi nesse ponto que surgiu o trauma. Por quê? Nessa hora, o instinto de sobrevivência da Elaine foi mais forte que o instinto materno dela. E ela saiu correndo e deixou o menino lá. Por conta disso, ela se salvou e pouco tempo depois o menino morreu. Mas o horror de saber que ela abandonou o próprio filho atormentava Elaine até hoje, e esse sentimento tomou a forma de um demônio. Um detalhe importante dessa história é que Elaine hoje ela é uma boa mãe, a pessoa que ela é hoje teria feito diferente. Mas a minha intuição dizia nesse ponto que não foi o primeiro episódio entre essas duas pessoas, entre aquela versão da Elaine e aquela versão do filho. Então eu perguntei para o guia espiritual dela se algo parecido já tinha acontecido antes. E aí me transportaram para uma outra cena em que agora a Elaine era uma mulher adulta, ela estava com um homem que era marido, companheiro dela, alguma coisa do gênero. Os dois estavam num penhasco para cair e nesse ponto o homem poderia ter salvo ela, mas bateu o instinto de sobrevivência, ele saiu sozinho e deixou ela acabou morrendo por conta disso. Voltei então para conversar com o guia espiritual da Elaine e perguntei em qual época isso tinha acontecido e o guia respondeu, irrelevante. Perguntei se essa história tinha se repetido muitas vezes e de novo ele respondeu, irrelevante. Porque, pelo que eu entendi, não faria diferença eu visitar cada uma das vezes em que eles tiveram essa dinâmica. Então eu chamei os corpos astrais dos dois e propus resolvermos a questão juntos. Pedi que cada um colocasse a mão direita sobre o chakra cardíaco do outro e eles dessem a mão esquerda. Pedi então que repetissem comigo. Eu te perdoo, eu me perdoo, eu te amo, eu me amo, eu te liberto. Eu me liberto. E ficamos repetindo isso algumas vezes, mas não funcionou. Eu resolvi então, entre aspas, subir de nível e conversar com o eu superior deles. Porque nesse nível, sabemos que nenhuma das nossas vidas é real. Nesse nível, não há vítimas e não há carrascos. Todas as experiências que eles tiveram juntos aconteceram de comum acordo. E eles escolheram passar por tudo aquilo juntos para saber como é. Trocando os papéis dependendo da vida em que eles estavam.
E aí, quando eu estava conversando com o eu superior dos dois, é que eu senti que finalmente caiu a ficha. E aí, quando caiu a ficha, eu voltei para falar com os corpos astrais deles. E aí eu vi os dois chorando, abraçados, se chamando de irmãos, e agora sim eles estavam livres para seguir cada um seu caminho. E aí eu terminei o acesso acástico da Elaine e saí. Mas quando eu terminei a leitura da Elaine, eu ainda estava inculcada com essa história de bombardeio na Primeira Guerra Mundial. Vou tirar a limpo essa história. E fui pesquisar na internet se tinha tido algum bombardeio aéreo em Londres durante a Primeira Guerra Mundial. E aí eu fiquei muito surpresa quando eu descobri que a Alemanha bombardeou Londres pela primeira vez em 19 de janeiro de 1915, no meio da Primeira Guerra Mundial, usando dirigíveis que na época eram conhecidos como Zeppelin. O interessante é que o ataque aéreo mudou a concepção de guerra no Ocidente e começou a atingir a população civil. E por conta da Elaine, eu pude presenciar de perto o assombro e o horror e o desespero dos londrinos da época, vivenciando pela primeira vez uma cidade recebendo um ataque aéreo. Não é tão comum assim, durante as leituras, eu acabar num momento histórico. Normalmente, eu tenho uma ideia da época que eu tô por conta da arquitetura do local, das roupas das pessoas, da língua que falam, mas são cenas que parecem, sei lá, saídas de um filme. E eu acho muito legal quando, por um acaso, a leitura que eu faço me leva a um momento histórico, porque você presencia aquilo do ponto de vista de quem estava lá, sem todo o romanceamento que a gente costuma ver nos filmes e documentários e coisas do gênero. Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, curta, siga o canal e ative o sininho para receber as notificações. E se você quer fazer uma leitura acástica ou curso de registros acásticos, veja os links na descrição desse vídeo. Até a próxima história!